Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Jó. Esse é um dos livros assim mais difíceis, mais emblemáticos da palavra de Deus. E nós, claro, não temos aqui a pretensão de estudar ou de discorrer sobre todo o livro. Mas já fica aí o convite para você se deleitar nessa leitura maravilhosa que é o livro de Jó. Queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho para poder receber novas postagens, deixar o seu like e fazer seus comentários, porque isso ajuda a nós melhorarmos mais e mais o nosso canal. Queridos, nós intitulamos essa mensagem de O Enigma de Jó. E quando nós falamos de enigmas, nós nos referimos a algo que é intrigante, um paradoxo, algo que nós conhecemos pelas suas qualidades ou particularidades, mas algo de difícil compreensão, de difícil entendimento. E quando nós tratamos do enigma de Jó, logo pensamos no seu sofrimento. Porque o que nós vamos ver em todo o livro de Jó é a temática do sofrimento sendo abordada na maioria dos seus capítulos. O tema do sofrimento está no centro da história da vida desse homem de Deus. E como todos nós, todos os homens e mulheres dessa terra conhecem e já experimentaram o sofrimento em algum momento, alguma circunstância das suas vidas, Jó tem um apelo universal, nós nos identificamos com Jó. A sua experiência atravessa o tempo e a cultura. O sofrimento marca a história humana desde a sua criação. E todos nós, de alguma maneira, nos sentimos simpáticos à figura desse personagem bíblico e nos identificamos com ele. Todos aqueles que já ouviram acerca de Jó ou leram esse livro, sabem que o enigma da vida de Jó é o fato de que esse homem justo aparentemente sofre por algo que ele não fez. Não é como se ele tivesse pecado em sua vida, ou se ele tivesse causado esse sofrimento a si mesmo. Ao lermos o livro de Jó, nós descobrimos que ele tem perdas, os seus filhos, tem prejuízos, o seu patrimônio, e tem doenças sobre o seu corpo. Mas acredito que o maior de todos os sofrimentos de Jó não sejam as perdas, os sofrimentos ou as enfermidades, mas porque tudo isso é agravado por uma angústia mental. O que nós vamos ver nos capítulos do livro de Jó é exatamente como esse homem de Deus trata da questão do sofrimento. A pergunta desconcertante que muitos fazem em nossos dias é, talvez, até mesmo você se pergunte, é por que você está sofrendo? Por que isso está acontecendo com você? O que você fez para merecer esse destino? O que você fez para trazer isso para a sua vida? E o personagem de Jó, talvez mais do que qualquer outro personagem da Bíblia Sagrada, ou mesmo de qualquer outro personagem da literatura, é uma daquelas figuras desconcertantes, com as perguntas mais desconcertantes que qualquer homem ou mulher poderia enfrentar. Uma das maiores questões ao longo de todo o livro é: os caminhos de Deus são justos? Será que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com justiça? O que Deus faz em nosso mundo é justo? Por que que existe a presença no mal na nossa vida e no mundo, se Deus é soberano e governa todo o universo? Se Deus é providente, se Deus é Senhor de todas as coisas, se Deus está no controle de tudo, por que que isso está acontecendo com você, com a igreja? Por que existe sofrimento?
Porque Deus permite que você sofra. Porque Deus não intervém e impede o sofrimento na sua vida. Porque Deus não destrói o diabo. Porque Deus não impede o mal. Por que que Ele não tira a dor? Se Ele é totalmente soberano, por que que Deus permite que doenças como essa pandemia dizimem mais de 580 mil pessoas só no Brasil? Por que que os problemas e as provações de todas as sortes continuam acontecendo? Se Deus é todo poderoso, por que que Ele não faz algo a respeito? Talvez em algum momento da sua vida esse questionamento, ou um desses questionamentos, ou até mesmo todos eles tenham pairado sobre a sua mente. Mas deixe-me dizer logo no início da nossa pregação esta noite, queridos, que a Bíblia, ela não se esquiva, ela não foge de falar sobre o tema do sofrimento. As Escrituras não ignoram o fato de que uma das maiores questões que a humanidade enfrenta hoje e mesmo nos dias de Jó, é que Deus ele é soberano, mas o mal existe. Deus reina sobre todo o universo, mas o pecado habita no meio do povo. No livro de Jó, esse é um dos temas mais recorrentes, e é Deus que toma a iniciativa de forma aberta e direta, escrevendo um livro que nos fala sobre como podemos entender o enigma do sofrimento. E não somente isso, como aplicar aquilo que Jó vivenciou, a solução que ele entendeu encontrar nas nossas vidas em pleno século 21. Mas nos voltemos, queridos, ao enigma de Jó, que é exatamente sobre ele que nós vamos estar estudando nessa noite. Jó, como tantos outros, poderia fazer essas perguntas. Os caminhos de Deus são justos? Por que que Deus permite o sofrimento se Ele está no controle? E ao estudarmos o livro de Jó, nós percebemos primeiro, que Jó não procura explicar os caminhos de Deus, porque Deus, Ele é que faz as suas coisas, e segundo a sua vontade. Jó não começa a justificar o raciocínio de Deus aos olhos dos homens mortais, porque ele percebe que nós somos limitados para entender toda a sabedoria de Deus. E nesse mundo descrente, cético, em que nós vivemos, nesse mundo em que tudo é relativo, um mundo onde os absolutos estão extintos, nós como cristãos muitas vezes somos bombardeados por essas perguntas. Na nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho. E infelizmente nós temos dificuldades para responder a essas perguntas. Nós não sabemos as razões do sofrimento que continuam em nosso mundo. Mas nós não deveríamos nos sentir assim, porque as Escrituras, elas nos dão informações, nos revelam acerca desse problema. À luz do livro de Jó, queridos, nós precisamos perceber que Deus não nos dá, ou não vai nos revelar todas as coisas. Deus nem mesmo dá a Jó a resposta para o seu sofrimento. E a menos que você tenha uma fonte de respostas melhor do que Deus, você também não vai descobrir todas as respostas. Há muitas coisas que permanecerão sem respostas para nós nesse mundo. Nós vivemos, amados, em uma geração onde os mistérios da vida não são mais tolerados. Tudo nós queremos respostas. Eu lembro muito bem de uma fase das minhas filhas, em que tudo elas perguntavam, por quê? Eu acho que todos os pais já vivenciaram esse momento na criação. Às vezes a gente fica até irritado, porque é tanto porquê, Por quê? Por quê? Por quê? A gente dá uma resposta e vem um novo porquê em seguida. Mas passa essa fase, e esse despertar de perguntas, que no primeiro momento pode ser um sentimento de
descoberta, mas a gente vai ver que depois se torna o desejo mesmo de descobrir tudo, e nem tudo vai ser possível de ser revelado. Mesmo em toda a eternidade, mesmo quando nós estivermos na presença do nosso Deus, nem todas as respostas nós vamos ter. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, as coisas que o Senhor mantém encoberto pertencem a Ele, e aquelas que Ele resolveu revelar, essas pertencem a nós. É por isso que nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras, estudar a palavra de Deus, porque nós temos muitas promessas, muitas verdades que Deus revelou, e que nós precisamos conhecer, mas há um limite, e esse limite é a própria palavra de Deus que vai estabelecer. O livro de Jó pode não responder à pergunta, por que sofremos? Mas uma coisa que esse livro faz é nos ensinar como devemos sofrer, sabendo que há um Deus no céu que só tem o nosso bem em sua mente. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Ou seja, eu posso até não entender o sofrimento que estou passando, mas apesar de não entender isso, eu posso descansar que o meu Deus está no controle da minha vida e que tudo Ele faz para o meu bem. Isso é a conclusão que Jó vai chegar. Você vai perceber claramente que foi na provação de Jó que o seu enigma se formou. No capítulo 23, versículo 10, Jó declarou: Deus conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. Se há alguém que conhece a sua vida por completo, se há alguém que sabe desde quando você ainda era um feto, substância informe no ventre de sua mãe, essa pessoa é Deus. Ele conhece todos os teus dias. Não há nada que possa ser encoberto aos olhos do nosso Deus. E Jó então passa por uma dura prova. Daí que vem o seu grande paradoxo, o seu grande enigma, porque é exatamente nessa provação que gera tanto sofrimento na vida de Jó, que vem o questionamento: por que que ele sofre? É importante dizer, amados, que Jó não é um personagem fictício. A teologia liberal, muitos teólogos dos nossos dias, alguns até bem próximos de nós, falaram que Jó era apenas uma história, uma lenda. Mas nós vamos ver que o próprio profeta Ezequiel, no seu livro, no capítulo 14, fala de Jó como uma pessoa real. E não somente o profeta Ezequiel, mas o apóstolo Tiago, no capítulo 5, fala também sobre Jó. Ou seja, Jó não foi pensado apenas para um efeito dramático neste poema maravilhoso que é o livro, não. Jó era uma pessoa que passou por grandes provações. Mas voltemos ao livro de Jó. Se você observar aí o capítulo 1, no versículo 1, diz que Jó vivia na terra de Uz. Não era na terra de Oz. É na terra de Uz. Não é um conto de fadas. Havia um local específico. Provavelmente, Uz era uma área ao norte da Arábia. Diz a Bíblia que Jó era o maior homem de todo o Oriente. E maior aqui no sentido de rico, próspero. Ele era muito respeitado. Nos versículos de 1 a 5, nós lemos que ele era rico em todos os sentidos, inclusive no seu caráter. Deus diz que ele era um homem perfeito e justo,
um homem irrepreensível, um homem que tentava viver de acordo com os caminhos de Deus. É claro que isso não significa que Jó não tivesse pecado, mas significa que ele foi sincero e obediente até onde estava o seu alcance. Ele amava a Deus e temia o pecado. Descobrimos, queridos, que ele era um homem próspero também na sua família. A Bíblia diz aqui nos primeiros versículos que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E uma grande família naquela época era considerado motivo de prestígio. Hoje a gente pensa em ter 1 ou 2 filhos, mas naquele tempo, quanto maior a família, melhor, né? Era uma boa aposentadoria para os pais. Mas, além disso, queridos, Jó também era rico espiritualmente. No capítulo 1, versículo 5, lemos que ele se preocupava tanto com sua família, que orava continuamente pelos seus filhos, e oferecia sacrifício, porque caso os seus filhos tivessem pecado, era uma forma deles poder purificá-los. Jó era um pai piedoso. Hoje, queridos, mesmo entre cristãos, nós vemos que alguns tendem a adorar a Deus, a louvar a Deus, a seguir a Deus, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão malas, quando os problemas batem à nossa porta, quando passam por provações, quando estão sendo apertados pelo medo, quando as tempestades da vida chegam, e aí correm aos pés do Senhor. Somente nessas situações, eles clamam a Deus. Mas aqui está um homem, que foi o mais bem-sucedido do mundo, e que está adorando a Deus em sua prosperidade e riqueza. Ele não se lembra de Deus apenas na provação. Ele não se lembra de apresentar os seus sacrifícios a Deus apenas diante das lutas, mas na prosperidade. Diante da bonança, ele se volta para servir a Deus. E esse é o legado de Jó. É isso que ele ensina aos seus filhos. É isso que ele ensina aos seus vizinhos. É isso que ele ensina aos seus amigos. Mas a história nos mostra no capítulo 1, a partir do versículo 13, até o final do capítulo 3, que Jó perdeu tudo o que tinha. Nos é descrito nesses versículos a terrível turbulência e provação que este homem piedoso sofreu. Todos nós conhecemos a história de Jó, ou porque já lemos o livro, ou porque já ouvimos pregações e ensinos sobre o mesmo. Nós conhecemos a história que Satanás obtém permissão de Deus para tocar na vida de Jó. E aqui vale uma observação: Satanás precisa da permissão de Deus para tocar o Filho de Deus. Ele não tem poder nele mesmo para tocar na vida de qualquer crente. E a palavra de Deus diz que Satanás, com a autoridade de Deus, toca na vida de Jó, ataca os seus bens. Jó perde toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio. Em pouco tempo, descobrimos que Jó não tem mais nada. Ele está deitado em sacos e cinza, rasgando suas roupas e percebendo que está destruído. No entanto, descobrimos que Jó se prostrou com o rosto em terra, orou e chorou por tudo que havia perdido. Não apenas os seus bens, mas os seus amados filhos. Ele chora a perda dos seus entes queridos, como qualquer homem poderia chorar. Mas, além do choro, a palavra de Deus diz que ele adora a Deus. E ele declara, ele proclama palavras imortais e inacreditáveis ao dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que perspectiva maravilhosa, queridos. Não da murmuração, não da reclamação, mas de saber que tudo pertence a Deus, que é Ele que dá e é Ele que tira. Porém, além de todas essas perdas, a Bíblia diz que ele ficou da cabeça aos pés coberto por furúnculos. Possivelmente seria um tipo de lepra, mas independente do que fosse,
Ele sentia dores em todo o seu corpo. Ele se tornou nojento para os seus amigos, para os seus parentes, inclusive para a sua mulher. E é exatamente a sua esposa, aquela talvez que fosse a mais próxima, que deveria mais entendê-lo. Ela volta-se para Jó e diz: você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. E Jó responde à sua esposa: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Queridos, aqui a palavra mal seria melhor traduzida como adversidade. Não é o mal se referindo a pecado, mas é o mal das dificuldades. A Bíblia diz que Deus não é o autor do mal. A Bíblia diz que Deus não é o autor do pecado. Esse mal aqui são as lutas, as adversidades que nós passamos. Assim, queridos, nós aprendemos com essa primeira descoberta do enigma de Deus, que Deus pode permitir que Satanás toque na vida de um crente para testá-lo. Deus pode permitir. Quer seja com relação a um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um laço que porventura venha a acontecer. Deus pode permitir que Satanás toque em seus bens, toque até mesmo em sua família. Deus pode até permitir que ele toque em seu próprio corpo. Deus pode permitir a adversidade na vida do crente. Nós não estamos blindados. Nós não estamos como que livres das provações. Eu seria leviano se declarasse que ao ser um cristão, ao ser crente, você vai estar imunizado de qualquer problema na sua vida, que vai ser um mar de rosas. Não é. Eu não vivo num mar de rosas. Eu tenho meus problemas, minhas lutas, mas apesar das lutas e problemas que eu tenho, os meus sofrimentos, eu sei que apesar de todos eles, o meu Deus está sempre comigo. Depois desse drama inicial, que envolveu a perda dos bens materiais, a perda dos filhos, a perda da saúde, entra em cena 3 amigos de Jó. Eles marcaram um encontro para vir confortar e ajudar Jó. Inicialmente, aqueles homens sentaram com Jó e não disseram uma única palavra. Eles passaram uma semana, 7 dias ao lado de Jó, em silêncio, chorando, se humilhando pelo sofrimento do seu amigo. E se você olhar no capítulo 16, no versículo 2, Jó chama esses amigos de pobres consoladores. Aí a gente fica intrigado, como é que pode? Aqueles homens que vieram consolar a Jó, que passaram uma semana chorando diante da desgraça de Jó, Jó os chama de pobres consoladores. Mas nós vamos compreender melhor esse título que Jó dá a esses 3 amigos, pelo fato de que quando eles começam a abrir a boca, eles se tornam, na verdade, consoladores miseráveis. O primeiro deles é Elifaz, capítulo 4. Ele baseia as suas ideias na sua própria experiência espiritual. Elifaz começa a ensinar Jó, argumentando com base em sua experiência pessoal, que Deus é um Deus justo, certíssimo. E que Deus só fará um homem ou uma mulher sofrer se houver pecado em sua vida. A coisa já começa a desandar. Talvez você já ouviu de pessoas vindo até você dizendo assim: bem, olhe, quando eu estava na sua situação, eu fiz isso e resolvi o problema. Eu lidei com essa dificuldade e superei fazendo isso. Assim, se você fizer o mesmo, você vai conseguir resolver o problema que você está passando. É muito parecido às vezes com aquela coisa de receitar remédio, né? Você teve lá um problema, teve lá uma dor de barriga, aí você, rapaz,
Você sabe que algum irmão também está com uma dor de barriga, você não sabe o que é. O que causou, se foi uma questão emocional, se foi um alimento que fez mal, o que foi? Mas, olha, tem esse remedinho aqui, é tiro e queda. Pense numa coisa boa. Assim era Elifaz. Achava que tinha a solução, pela sua experiência de vida, para o sofrimento de Jó. Na verdade, queridos, o que a gente vai ouvir é que aquele conselho foi um conselho errado, porque Elifaz baseou toda a sua orientação em sua própria experiência. Lembre-se, as nossas experiências não são necessariamente iguais. Aquilo que nós vivenciamos, que nós experimentamos, não quer dizer que vai acontecer da mesma forma e da mesma intensidade na vida do nosso irmão. Em um cenário de aconselhamento, em que você for aconselhar alguém, nunca diga, eu sei o que você está passando. Queridos, uma pessoa que está passando por uma doença como o câncer, a sua reação, o seu tratamento, a forma como ela vai reagir, não necessariamente é a forma como que qualquer outra pessoa vai reagir. Qualquer problema pode ter uma reação diferente. É igual, por exemplo, com um assalto. Tem pessoas que quando são assaltadas, parece que se reveste assim, de um tipo Hulk, e quer avançar sobre o ladrão. Tem outros que ficam se tremendo todo, não conseguem gesticular, não conseguem fazer nada. Outros que começam a chorar. Cada um reage de uma forma diferente. Uma experiência, ela não é padronizada. Mas Elifaz achava que sim, que Jó precisava seguir o conselho dele, porque ele já tinha passado por um problema semelhante. E ele tinha a solução. Aí chega o segundo amigo, Bildade, no capítulo 8. Ele era um homem que olhava para o passado. Um homem que baseava os seus conselhos nos sábios ditos da história. Bildade então começa a recitar diversos provérbios antigos, porque ele acredita que a solução está exatamente no passado. Os homens do passado é que certamente trariam a solução para o problema do sofrimento de Jó. Para Bildade, esses provérbios antigos estabeleciam um princípio fundamental, ou seja, Deus nunca julga injustamente. Então, Jó, se você está sofrendo, cara, é por causa do teu pecado. Você está sofrendo porque há algo errado em sua vida. Não há fumaça sem fogo. Bildade aprendeu isso com os seus antepassados. E se foi certo para eles, vai ser certo para todas as gerações futuras. Em nossos dias, Bildade lembra aqueles cristãos que têm uma resposta para tudo. Quando eu penso em Bildade, lembro dos clichês evangélicos, que a gente sempre costuma repetir, quase de forma automática, como que nós querendo aliviar os problemas e provações de outras pessoas, que estão passando por grandes tribulações ou provas. E inacreditavelmente, queridos, algumas pessoas que não passaram por essas tribulações, querem ensinar aqueles que estão atravessando por lutas. E aí, para ensinar, basta usar um clichê evangélico, uma expressão. Não se preocupe, o sobrenatural de Deus vai resolver. A gente costuma tornar repetitivo expressões que às vezes a gente escuta até mesmo nas músicas. Chegamos ao terceiro amigo, Zofar, capítulo 11. Este foi extremamente dogmático em seu ensino e em seus conselhos que ele trouxe a Jó. Ele se apresenta como um homem que sabe mais sobre Deus do que qualquer outra pessoa. Isso me lembra aqueles que em nossa vida nos contam sua sabedoria e nos dizem o porquê nós estamos sofrendo. Eles podem ser o legalista, o dogmático,
Geralmente eles dizem assim: agora, esta é a razão pela qual isso aconteceu com você. E não tente me dizer que é qualquer outra coisa. Simplesmente eu não aceito, porque eu estou correto, eu estou com a verdade. E quando você protesta, quando você discute com uma pessoa assim, aí é que ela toma mais prova de que ela é que está certa e que você está errado. Nós descobrimos isso exatamente aqui no terceiro amigo, Zofar. Ele é um sabe-tudo, mas o fato é que ele não sabe tudo. Nenhum de nós sabemos todas as coisas. E aqui, queridos, nos é revelado mais uma parte do enigma de Jó. Todos aqueles três amigos, pobres consoladores, cometem os mesmos erros. O primeiro erro que eles cometem é que eles não conseguem compartilhar das tristezas de Jó. Eles não conseguem se achegar a Jó para ajudá-lo na dor que ele estava sofrendo. Nós descobrimos, queridos, que em certo momento, Jó anseia por alguém que o entenda, por alguém que seja tocado pelas suas dores e pelas suas enfermidades, e não apenas lhe diga o que é certo, ou por que isso estava acontecendo com ele. Assim somos nós também, quando nós estamos sofrendo. Nós queremos que alguém se sente ao nosso lado e chore conosco. Nós não queremos que alguém fique apontando o nosso erro. Precisamos ser corrigidos, é bem verdade. Mas naquele momento, nós precisamos da graça do amor. Nós precisamos da atitude da afeição. E os amigos de Jó não souberam apresentar isso. O segundo erro que eles cometem foi que eles tinham um conceito duro, rígido de Deus. Eles tinham um conceito de que Deus não era amor, que Deus era apenas um ser punitivo, um Deus duro, um Deus que iria punir o homem frente a qualquer erro. Isso é bem contrário ao que nós vemos nos dias de hoje, aonde nós tudo dizemos: Deus é amor, Deus é paizão. Te preocupa não, Deus vai fazer vista grossa ao teu pecado. Se nos dias de Jó, os seus amigos achavam que Deus era um Deus punitivo, hoje nós estamos no outro oposto. Precisamos ter uma visão equilibrada de Deus. Aqueles homens, eles eram orgulhosos. Eles acreditavam que tinham a solução para o enigma de Jó. Mas infelizmente, eles na verdade, não conheciam era Deus. E o seu desconhecimento era tamanho de Deus, que para justificar esse desconhecimento, eles taxam Jó de hipócrita. Enquanto que Jó foi chamado por Deus de um homem justo, santo e piedoso. Olha só a contradição. Mas, se nós continuarmos no livro de Jó, nos capítulos 32 a 37, uma nova voz é ouvida. Eliú, o quarto amigo de Jó. Ele era o mais novo deles. Ele espera que os outros três falassem, pois eles eram mais velhos. E aí então, Eliú expõe o seu ponto de vista. Ele tem uma visão diferente dos outros três. Para Eliú, Deus envia sofrimento para castigar seus próprios filhos, em sua própria vontade justa e soberana, e ele faz isso para o bem deles. Eliú, de todos aqueles amigos, é o que tem uma maior concepção de Deus. E se você ler esses capítulos, você vai ver que existem belos pontos sobre o poder e a soberania de Deus. Você sabe qual é a coisa mais aterrorizante e assustadora sobre Eliú? É que tudo o que Eliú diz nesses capítulos está correto. Está certo. Mas então por que Deus repreendeu Eliú também? Porque se Eliú falou corretamente, por que Deus então o repreendeu? Deus diz a ele no capítulo 38, nos versículos 1 e 2, que Eliú dá conselhos sombrios. Eliú pede a Jó, com razão, que se submeta e confie em Deus. Certíssimo. Todos nós devemos nos submeter e confiar em Deus. Esse é um conselho bom de ser seguido. Mas o que Eliú fez de errado? Primeiro, ele tinha a doutrina certa.
ele tinha os conselhos certos, ele apresentou princípios bíblicos certos, porém, ele falou e aconselhou Jó de forma crítica e condenatória. E quando Deus apareceu diante dele, você sabe o que foi que Deus disse a Eliú? Você deveria apenas ter ajudado a Jó. O problema é que Eliú quis defender a Deus e para tanto passa a criticar e a condenar a Jó. Quantas vezes a gente não vê isso, queridos? Diante daquela pessoa que é fraca na fé, daquela pessoa que está titubeando, e ao invés da gente chegar junto para ajudar, para ensinar, para aconselhar, a gente vai com chicote, maltrata, machuca, impede o crescimento. Aqui nós temos mais uma parte do enigma revelado. Se há alguma mensagem para os consoladores no livro de Jó, para aqueles 4 homens, essa é a mensagem de Deus. Você deveria tê-lo consolado. Eles vieram confortar Jó, sabemos disso, mas acabaram criticando-o. Na verdade, queridos, cada um deles tinha um argumento, mas era o único argumento apresentado de maneiras diferentes. Eles diziam: bem, Deus o abençoa se você fizer o bem, e Deus o amaldiçoa se você fizer o mal. Assim, se Deus te afligiu, Jó, é porque você fez o mal, você está em pecado, tem algo errado na tua vida. Essa foi a conclusão lógica daqueles 4 amigos. Que amigos são esses, né? Não precisa nem da onça. Espero, querido, que você possa ver esta noite o perigo de meros homens mortais tentando explicar os caminhos de Deus. O livro de Jó revela verdades maravilhosas no diálogo dos 4 amigos de Jó. Porém, em todos eles, Deus os condena. Espero que você perceba o perigo de tentar colocar Deus em uma caixa teológica, porque o santo de Israel não pode ser limitado àquilo que o homem pensa. Por mais que estudemos, por mais que procuremos conhecer, nós somos limitados. Admito, de acordo com a palavra de Deus, que o pecado traz miséria, que o caminho do transgressor é maldição, e que a justiça traz bênçãos. A palavra de Deus testifica isso lá em Deuteronômio 28, quando a lei foi dada a Israel, eles foram informados que se obedecessem, incorreriam em bênçãos. Se desobedecessem, viriam maldições. Nós conhecemos lá o capítulo 28 de Deuteronômio. Porém, é importante que a gente diga que em todos os livros do Antigo Testamento, nós vamos ver falando de reis, de pessoas que por conta do seu pecado sofreram. A gente vai ver isso na história dos reis de Israel que foram levados para o exílio, tanto da Assíria quanto da Babilônia. Eles foram amaldiçoados, eles sofreram por causa dos seus pecados. Provérbios nos diz que o caminho da sabedoria é uma bênção, mas o caminho dos tolos é a maldição. É verdade, o pecado traz miséria, espinhos, cardos e provações. Mas precisamos perceber o que esses 4 homens estavam dizendo. Que o sofrimento de Jó era tão somente por conta do pecado. Amado, se o enigma de Jó fizer alguma coisa por nós esta noite, ele corrigirá qualquer ideia falsa e raciocínio falho acerca do sofrimento. Abra comigo, nós já estamos concluindo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Aqui nós temos um incidente que eu quero usar como uma ilustração para nós compreendermos tudo isso que acontece com Jó e todo o erro que envolveu os seus 4 amigos. No capítulo 9, nós temos o relato de um homem que nasceu cego. E os discípulos do Senhor Jesus vêm a ele e fazem a pergunta. Até parece os amigos de Jó. Os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego?
a mesma ideia que aqueles 4 amigos de Jó tinham, os discípulos também tinham. Achavam que o sofrimento daquele homem se devia ao pecado de alguém, ou dele, ou dos seus pais. E aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. É claro que Jesus está falando, não que os homens, aquele cego ou os pais dele não tivessem pecado, mas ele está dizendo que o motivo da sua cegueira não foi pecado deles. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Querido, se você quer saber o ponto crucial, a mensagem temática do livro de Jó, a solução do seu enigma, não é outra a não ser que a suprema e transcendente revelação de Deus não está no problema, no sofrimento, mas está naquilo que Deus realiza apesar do nosso sofrimento. O enigma de Jó e de João 9, João 10, é que Deus é glorificado por meio do sofrimento de seus filhos fiéis. Este livro não dá uma resposta ao motivo específico. O que foi? Porque não há outro motivo além da glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você pode não ter a resposta para o seu sofrimento. Você pode não saber o motivo pelo qual você está atravessando essa luta. Por que essa tristeza está te consumindo? Por que está sendo tão difícil avançar na sua caminhada? Mas eu quero te dar a resposta que Jó encontrou, numa declaração que traz confiança e esperança. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Apesar do sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar das lutas, eu sei que o meu Redentor vive. Apesar dos meus pecados, eu sei que o meu Redentor vive. Que essa certeza, que essa confiança, que essa esperança possa estar firme em nossos corações. Porque quando o sofrimento bater à nossa porta, e isso pode acontecer, lembre-se, eu sei que o meu Redentor vive. Essa foi a única resposta, a maior de todas as respostas para o enigma de Jó. E se você, querido e amado irmão, está passando por um momento difícil na sua vida, aonde as provas como que querem te sucumbir, como um mar bravio querem te submergir, como um vento impetuoso quer te derrubar, lembre-se, o teu Redentor vive. E como diz o hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, porque o meu amanhã não está nas mãos dos homens. O meu futuro não está naquilo que eu possa fazer ou conquistar, mas está naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. É isso que me dá segurança. Jó não pôde conhecer a Jesus diretamente, mas a promessa da vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, ele sabia. É por isso que ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Que você possa, amado irmão e irmã, apesar das dúvidas que às vezes nos são tão comuns, das lutas que nós passamos, que Deus possa trazer essa segurança ao teu coração, e você jamais possa se deixar levar pelos enganos do diabo, porque é isso que ele vai fazer, como ele fez com a mulher de Jó. Não permita que os dissabores dos maus conselhos cheguem aos teus ouvidos e tirem a tua paz, como os amigos de Jó intentaram fazer. Mas lembre-se que hoje
você conhece mais a Deus do que ontem. E como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, é o meu relacionamento contigo. Essa experiência, todos nós podemos ter individualmente.